Evangelho de São Mateus, capítulo 24, dos versículos 37 ao 44. E o nosso texto vai dizer assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos orar. Deus bendito e amado Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo maravilhoso dia que o Senhor concedeu a cada um de nós. Agradecemos também pelo bem que o Senhor nos tem feito nesses dias turbulentos no nosso país, dias de corrupção e falsa religião, mas nós te louvamos porque sabemos que o Senhor está no comando de todas as coisas e virá com o seu juízo iminente. Nós clamamos nessa noite que o Senhor entremos pelo contexto dessa palavra e que estejamos apercebidos quando da sua volta, que não nos surpreendamos com ela, mas que estejamos ansiosamente esperando que o Senhor volte segunda vez para cumprir o seu propósito. Ajuda cada um de nós aqui a não fazermos os nossos projetos somente para essa vida, mas esperando no seu retorno para que tudo se concretize. Pedimos também que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas negligências, que são muitas, e nos abençoe, abrindo a nossa compreensão, nosso coração, nossa mente, para que ouçamos a sua voz em meio a tantos ruídos que se misturam. Essa é a nossa oração, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Quando nós lemos textos dessa forma, quando o Senhor Jesus, em meio ao seu ministério de 3 anos e meio, ele gastou muito tempo trazendo alertas para o seu povo. E ele trouxe exemplos para que os seus seguidores, os seus servos, seus filhos, não caíssem nas mesmas ciladas que outrora pessoas que tinham sido avisadas caíram. Mas nós vemos no contexto da história propriamente dos judeus, que eles caíam corriqueiramente nas mesmas ciladas, nas mesmas roubadas, sempre. Perceba que os judeus, eles tinham as leis, os mandamentos, e eles sabiam que não deviam adorar outros deuses, mas eles caíam e adoravam outros deuses. Eles fracassavam corriqueiramente na fé. Eles sabiam que não deveriam acreditar em falsos profetas, em falsas promessas, mas eles corriqueiramente aceitavam as propostas indecentes
de falsos profetas. A história dos judeus era uma história de queda e ascensão. Nós vemos um pico grande dessas situações no livro de Juízes. Sempre as tribos estavam separadas naquele período. Eles pecavam contra Deus. O Senhor levantava um juiz para que trabalhasse naquelas causas. E Deus dava livramento através do juiz. Quando o juiz morria, eles voltavam para as suas antigas práticas. E sucessivamente acontecia dessa forma. Então, basicamente, a história de Noé não é uma história desconhecida para os judeus. Eles sabiam muito bem o que tinha rolado naqueles dias. Eles sabiam do juízo de Deus contra aquele povo que vivia em pecado. Mesmo assim, o Senhor vem e os faz lembrar e traça um paralelo de exatamente como será a vinda de Jesus Cristo segunda vez. Agora não para morrer numa cruz, não para ser humilhado, não para ser escárnio dos homens, não para morrer, mas agora como juiz. Agora com o juízo. Agora ele vem para julgar. Vai ficar bem diferente a situação. Totalmente diferente. Então, quando nós vemos ele trazendo essa narrativa no Evangelho segundo São Mateus, no versículo 37, onde nós discorremos aqui no texto, ele vai dizer: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então ele começa falando de uma semelhança. Ele vai falar de uma símile, de uma coisa paralela, de algo que aponta para o objetivo. A situação em que Noé e aquelas pessoas viveram apontavam para um futuro, para algo que seria o antítipo e o acontecimento o tipo. E ele vai dizer que naqueles dias anteriores ao dilúvio, os homens comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. E isso é uma coisa basicamente comum. É uma coisa normal. Hoje também nós fazemos isso. Comemos, bebemos, uns se casam, outros dão filhos em casamento, e assim a vida segue. E dessa maneira, muita gente está entrando pelo mesmo caminho. Não que isso seja pecado. Essas atividades que ele coloca aqui, comer, beber, coisa comum do ser humano, de homem normal. Casar também é natural. A questão é que quando você só faz isso, então isso torna-se pecado. Quando você leva a sua vida comum, seguindo a trajetória do mundo, sem levar Deus em consideração, então isso é pecado. Quando você diz: não, mas eu estou vivendo a minha vida honestamente, trabalho, não mato, não roubo, não ando mentindo, ou seja, se auto-justificando, mas está pecando, porque não leva o Senhor da história em consideração. Não atenta para o juízo iminente que está às portas. Vamos dar uma olhada em Gênesis. Capítulo de número 6. E eu quero ler alguns versículos e vocês me acompanhem, por favor.
Eu vou começar lendo aqui a partir do versículo 11 do capítulo 6 de Gênesis. E o texto vai dizer assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Então o Senhor observa dos altos céus e vê as suas criaturas, não fazendo conta do seu poder, da sua soberania, da ordem de amar ao seu semelhante, de amar o seu próximo, porque isso que nós temos nos mandamentos, eles não passam a ser existente para a vida do homem depois que a lei está escrita em Êxodo 20. Não. O homem tem essa ordem natural dentro de si, mas ele não cumpre por causa da queda. Mas ele deve amar o seu próximo, deve amar o seu semelhante, deve não se enquadrar aonde o Senhor os coloca, dizendo que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Parece os dias atuais. Não teve lá grande mudança. E Deus, quando faz essa observação, então ele toma uma decisão. Ele decide não deixar daquele jeito. Ele vai dizer a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne. Resolvi eliminar a todos. Aí eu fico pensando nessas pessoas que quando você comenta do juiz de Deus, não, Deus é amor. Você acha que Deus mataria alguém? Está aqui, versículo 13. Então Deus disse a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne. Então não é um argumento meu, não é uma fala minha, é um texto que deixa claro que Deus é o supremo, soberano, sobre tudo e sobre todos. E quando a ira tem que ser aplicada, o Senhor não se detém, por Ele ser amor. Porque um dos atributos de Deus não desmerece nem escanteia o outro. Ao mesmo tempo em que Deus é amor, Ele é ira constante contra o pecado, contra o erro, contra o mal, contra a violência. Mas os homens parece que não fizeram conta disso. E ele começa falando aqui para Noé, no versículo 14: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então ele manda que Noé construa uma arca. Porque ele já tem um plano, ele tem um projeto. E agora ele vai usar Noé para desenvolver esse plano. Assim como ele continua fazendo. Deus tem um plano formado que não depende das minhas opiniões, não depende da minha aprovação, como esses dias nós ouvimos o irmão dizer que Deus ele respeita as nossas decisões, mas não é bem assim. Deus ele tem a sua tomada de decisão. Então, e o que ele já programou, já projetou, é o que vai acontecer. Aceitando eu ou não. Isso não depende da minha aprovação. Só vai acontecer se eu disser amém. Não, Deus não trabalha assim.
Deus tem um plano definido, um plano infalível e um plano imutável. O projeto dele não é como os nossos. Às vezes nós planejamos coisas que não funcionam, que não dão certo. Até para amanhã mesmo. De amanhã eu vou fazer assim, assim, assim. Aí amanhã chovendo, você não vai fazer nada disso. Vai precisar mudar seu plano. Deus não é assim. Deus, ele é quem promove a chuva. Então ele não fica escabriado se chover ou não. Não tem dificuldade com isso. E ele continua dizendo, no 15: deste modo a farás. De 300 côvados será o compartimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de alto. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. E esse é o Deus bonzinho dos arminianos. Esse é o Deus que só tem o lado bonzinho. Vai a carne inteira perecer. Vou eliminar todos da face da terra. Então nós percebemos aqui que quando Deus quer diminuir o fluxo de gente, Ele dá o jeito dele. Quando Ele quer acabar com a maldade, com a impunidade, com a violência, com o desrespeito, Ele dá o jeito dele, acertadamente. 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. É preciso observar aqui que depois desse decreto, Noé pregou o Evangelho. Nós não vamos ter um relato de Noé aqui pregando. Como eu sei que ele pregou? O apóstolo Pedro chama ele de apregoeiro da justiça. Então, durante o tempo da construção da arca, do desdobrar, do desenvolver do projeto de Deus, ele anunciou que viria o dilúvio. Ele anunciou. E outra coisa que é importante destacar é que ele já ditou o número de pessoas que seriam salvas, que entrariam na arca. Percebe? No 18 aqui, ó. Parte B. Entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Está aqui. Ele já disse quem vai entrar. No demais, ficarão de fora. Mesmo assim, ele manda pregar. Ele manda anunciar. Nós temos até uma réplica hoje. Nós não sabemos a quantidade de pessoas que entrarão na verdadeira arca, que é Jesus, eternamente. Mas ele já tem um número lá, concreto. E quantos serão? Mas nós devemos continuar alertando, continuar avisando a eles. 19. De tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para o conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenava.
tem uma situação interessante aqui, que Noé, como as demais pessoas daquela geração, ele também nunca tinha visto chuva. Ele nunca tinha visto chuva. Porque não chovia naquela época. A terra era regada porque subia um fluxo da terra. Então, nunca ia água. Mas Noé acreditou. Noé creu em Deus. Mesmo que aquilo nunca tivesse existido. Ele depositou a sua confiança porque ele conhecia Deus. E às vezes as pessoas pensam que as coisas que nós nunca vimos, elas não existem. Mas não é porque nós nunca vimos, não conhecemos, não temos ciência daquilo, que aqueles tais objetos, ou pessoas, ou coisas não existam. Não, ele acreditou. E naturalmente, ele começou a anunciar o dilúvio, que viria para exterminar toda a terra, mas não foi ouvido por ninguém. Não deram atenção. E é uma coisa mesmo complexa, porque se a pessoa não tem a revelação de Deus, não vem o temor pós a pregação. Não tem como vir. Porque Noé começa a anunciar que Deus está irado com a violência daqueles dias, com a maldade, e que ele vai exterminar toda a carne, e que vai ser com água, com dilúvio, não vai sobrar um ser vivente a não ser a família de Noé. Os anos começam a passar, mas o sol continua brilhando. Continua tudo normal. Continua tudo comum. Era como se não fosse verdade aqueles alertas. Para quem não tem a revelação de Deus. Para quem não está iluminado. Para quem não tem uma ótica diferenciada. Para quem não dá ouvidos a quem está falando da parte de Deus. Isso acontece nos nossos dias. Há pessoas que dizem assim, poxa, mas já 2000 anos já, que estão dizendo dessa volta, e nunca volta, e nunca vem. Nasce geração, morre geração, e Jesus não volta. O apóstolo Pedro enfrentou esse tipo de situação. Quando ele diz que as pessoas estavam pensando que a volta do Senhor era tardia. Ele disse, não. Para Deus, um dia é como 1000 anos. Porque Deus ele está no tempo, mas também está fora do tempo. Nós estamos no tempo cronológico. Vem de cronos, uma palavra grega. E o tempo acontece por nossa causa exatamente. Mas o tempo de Deus é kairos. É o tempo eterno. Não tem nada a ver com o nosso. Então Deus não está limitado pelo tempo e pelo espaço. Ele está no passado, está no presente e está no futuro. E a coisa começou a acontecer, os anos passando, o sol brilhando, as nuvens não caía uma gota d'água, nada. E os homens, naturalmente, provavelmente, tendo uma concepção bem errônea acerca de Noé. Talvez dissessem que ele era um louco, que estava ouvindo vozes. Talvez tenha sido chamado de falso profeta e coisas dessa natureza. Mas ele continuou construindo. Ele continuou pregando. Ele continuou anunciando. Então, essa parte do texto, ela basicamente serve de estímulo para nós, que anunciamos, que pregamos o Evangelho. Quando ninguém der ouvidos, quando as pessoas desprezarem, desfizerem, continue pregando. Continue anunciando. Continue falando. Continue fazendo. Continue no seu trabalho. Continue a desenvolver aquilo
que você acredita porque foi Deus que disse que é assim. E não entre pelo termômetro dos homens. Quando a maioria diz não vai dar certo, não creia. Não creia. Deus disse que daria. Deus disse que viria. E Deus continua a falar com Noé. E no começo do capítulo 7, o texto vai dizer assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Olha quem ele ordena entrar: Noé e toda a sua família. E aquela família era diferente. E acertadamente era a família que aquela geração entendia que talvez fosse a mais metida da época, a geração que não está envolvida em corrupção, em falcatrua, escândalo, porque era uma família de Deus, era uma família separada por Deus. Aqui não perceba que não tem nenhum mérito quando diz que ele tem sido justo diante de Deus. Ele era porque o Senhor o justificava, não por mérito próprio. Ele era diferente porque o Senhor o fez diferente. Então, comigo e com você não é diferente. Se nós estamos numa posição diferente das pessoas do mundo, não é porque nós quisemos assim, que nós operemos isso em nossas vidas. Não, Deus nos transformou. E Ele queria preservar uma família. Assim Ele faz com a sua igreja, que Ele preserva em meio a tanta podridão, em meio a tanta imundície. Ele nos preserva, como cristãos, como seus filhos. Nós vemos um exemplo aqui, que Noé vivia em meio a uma geração completamente corrompida, totalmente inclinada para o mal, mas ele e a sua família eram diferentes. Eles eram diferentes, porque eram de Deus. E aí ele vai continuar novamente falando dos animais. Ele vai dizer: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Estava próximo, 1 semana. Daqui a 7 dias. Demorou, né? 120 anos. Mas chegou. Demorou. O tempo em que a arca foi sendo construída, o projeto de Deus de tornar o seu nome anunciado também foi conclusivo por parte de Noé. Veja que o apóstolo Pedro também vai dizer que nos dias anteriores ao dilúvio, em 1 Pedro, capítulo 3, ele vai dizer que nos dias anteriores ao dilúvio, foi pregado, anunciado o Evangelho para aquelas pessoas. Então era como se Jesus pregasse na pessoa de Noé para essas pessoas. Então eles não estavam desavisados. Aquela situação em que Pedro diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão, nos quais
eles tinham sido desobedientes nos dias anteriores ao dilúvio, era essa situação de Jesus na pessoa de Noé anunciando o Evangelho. Evangelho não é uma coisa do Novo Testamento. Não. A boa nova, a boa notícia não é uma coisa que culminou com Jesus. Claro que teve o seu passo maior lá, teve o seu pico maior em Jesus, mas isso vem sendo anunciado desde os primórdios. E aqui ele vai dar um alerta aqui, de que daqui 7 dias vai chover, e durante 40 dias e 40 noites. Pense numa chuva, de verdade. Às vezes chove 40 minutos em São Paulo, temos um caos completo, caos total. Mas aqui a chuva ia ser um pouco mais intensa. E além da chuva, Deus ainda ia abrir as torrentes da terra e as águas iam fluir. Então ia ser chuva de cima e água de baixo. Isso ia ser um negócio terrível, isso aqui. Não ia ser fácil. Versículo 5. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Isso aqui também é importante cifrar, porque Noé sempre obedeceu. Sempre. Sem questionamento. Sem dizer, mas por que, Senhor, que não chovia para chover? Mas por que vai subir água da terra? Mas por que antigamente era tudo sequinho, agora vai cair água? Não. Ele não faz nenhum questionamento. Ele vai obedecendo. Mesmo sem ter muita ciência do que está por vir, do que está para acontecer. 6. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, suas mulheres e as mulheres de seus filhos. Sua mulher e a mulher de seus filhos. Isso aqui está bem enfatizado já umas 3 vezes. Quem entra na arca? Isso aqui, você pode falar de eleição com isso aqui. Com esse texto. Para quem quer contrariar a ideia de que são as pessoas que escolhem a Deus. Nós que temos o livre-arbítrio de dizer sim ou não. Mas para entrar na arca, Deus disse, 8 pessoas. 8 pessoas. Um ponto. Versículo 8. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então esse é um quadro aqui que a gente deve pintar ele, para observar. Você pense no desespero quando começou a chuva. Porque isso foi um fenômeno. Nunca tinha acontecido. Nunca tinha chovido. Então quando começa a descer aquela chuva, o pessoal já estranha aquilo ali. E quando essa chuva não começa a não querer parar, aí fica mais esquisito ainda. E quando a chuva começa a invadir as casas, pense no desespero de água com 1 metro na sua casa já. E você com a sua mãezinha de 80 anos lá na cama. Pense a água subindo, passou 2 dias, chovendo. E velhos, crianças, doentes, mulheres grávidas, recém-nascidos. Era uma sociedade comum, como a nossa. Pense no desespero, a água subindo, chegou no teto. E aí começa o corre-corre. Vamos subir para as montanhas, para os montes. E começa o desespero, a loucura de subir para os montes. O velho arrasta o velho, vamos! Criança, mulher, a pessoa
grávida, correndo, numa loucura dessa, e a chuva descendo, e a água de baixo subindo, e sobem para os montes e a água começa a vir atrás. Eles sobem, a água sobe também. Mas a água tem mais potencial do que eles. Eles têm limites, os montes terão fim. As águas da punição de Deus, não. O caos total se alastra pelo juízo de Deus. O que Deus disse, agora Ele está cumprindo. Ele está executando o seu juízo. Os homens serão eliminados da face da terra. Todos eles. Sem exceção. E aí perceba que morreu criança também. Acertadamente tinha criança aqui. Ou não? Eu penso que sim. Isso era uma sociedade comum. Mas Deus puniu criança. Criança não tem pecado? Deus puniu as criancinhas? Puniu. Paulo disse que todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. E o juízo veio sobre todos. Com exceção da família de Noé. Isso aqui deve ter sido uma coisa terrível. Devem ter sido 40 dias horríveis. Se bem que as pessoas não duraram 40 dias, naturalmente. Talvez 3, 4 semanas no máximo. Os mais jovens e mais robustos, que conseguiam subir, levar mantimento na correria, mas os velhos já ficaram para trás. Doentes pereceram onde estavam, mas o caos se instalou, porque Deus estava cumprindo o seu juízo, a sua promessa de punição contra aquela geração perversa. Agora, voltando no nosso texto de Mateus capítulo 24, nós vamos recordar aqui que no versículo 37, Jesus vai dizer, pois assim, esse assim é uma afirmativa de que coisa semelhante acontecerá na vinda do Filho do Homem. Exatamente como foi nos dias de Noé. Era como se Jesus estivesse dizendo, gerações serão reprovadas porque não fizeram a lição de casa. Porque não aprenderam com os fatores da história. Porque não acreditaram que Deus realmente virá para o seu juízo. Ele vai dizer assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, os homens serão pegos novamente desprevenidos. Os homens serão pegos novamente cuidando de suas vidas medíocres. Cuidando de comer e beber e casar. Eles vão ser pegos desse jeito. Isso é uma declaração muito óbvia de Jesus. No 38, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Depois que Deus diz, Noé, pega a tua família, entra na arca, agora está tudo pronto, agora eu vou colocar a engrenagem para funcionar, agora eu vou concluir o meu plano.
entra, que eu vou livrar você e sua família. E ele vai dizer no 39, e não o perceberam. E não perceberam. Veja como o povo é indolente. Veja como o ser humano é incapaz de perceber o óbvio. Tanto tempo aquele homem anunciando. Tanto tempo aquele homem construindo. E provavelmente Noé, ele não fez aquilo somente com os filhos. Ele deve ter contratado pessoas daquela sociedade, carpinteiros, marceneiros, pessoas que conheciam da arte de madeira, trabalhar com madeira, e trabalharam, cooperaram, provavelmente receberam para trabalhar naquela construção, mas não desfrutaram dela. Não desfrutaram dela. Não tiveram esse prazer. Então, eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Um caso complicado aqui. E ele termina o versículo: assim será também a vinda do Filho do Homem. E é bom que nós creiamos nisso. Porque pode ser que demore até muito ainda. Mas vai chegar o dia de acontecer. Talvez a nossa geração não esteja mais aqui. Ou talvez esteja. Não sabemos. Mas uma coisa é certa. Quem disse que isso irá acontecer é fiel para cumprir essa palavra. Como nós vemos já a comprovação de várias outras ações de Deus no passado, ele dizendo que vai fazer assim, 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 e cumprir o seu projeto. Então ele vai começar aqui a traçar mais ou menos a ideia de como será. No 40 ele vai dizer assim, então ele vai trazer a ideia como se ele vai narrar fatos como se ele estivesse vendo patentemente como acontecerá. E ele vai dizer, então 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Para que essa situação seja semelhante, como ele faz no começo da leitura, seja semelhante ao dilúvio, vão ter esses 2 que ele coloca no campo, provavelmente seja um cristão eleito e um perdido. Então, um será tomado e o outro será deixado. E o que contraria o pensamento comum dos arminianos, principalmente dos arminianos pentecostais, é que o que vai ser tomado aqui não é o salvo. E isso é uma dificuldade para enfrentar, né? O que vai ser tomado aqui é o perdido. Para que nós façamos jus ao texto, Jesus diz no 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será vindo o Filho do Homem. Quem foi tomado no dilúvio? No 39 ele vai dizer, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Então, para ser um paralelo justo, aqueles 2 que estão no campo, o que vai ser tomado? Vai ser tomado para o juízo. É isso que acontece. É meio que contrário ao pensamento corrente, atual.
E ele continua, 41, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Novamente, a que será tomada para ser julgada. O dilúvio, quando veio, levou os perdidos. Como ele está fazendo um paralelo com aquela situação, os que estão no campo, o que vai ser tomado não é um arrebatamento. Não. Quando nós nos remetemos numa tentativa de explicar essa situação, o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta, 2 aos Tessalonicenses, e na primeira, vamos dar uma observada? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Tem uma leitura interessante aqui do 13 ao 18, que vai falar dessa situação. Então as pessoas têm uma ideia assim bem errônea do que é arrebatamento. E o texto vai dizer assim, do 13 ao 18. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavras do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então esse texto aqui que fala de arrebatamento, quando nós chegamos no versículo 17, ele vai dizer assim, porque Paulo vai falar de uma perspectiva de que aconteça nos seus dias. Ele fala para a geração dele, da mesma sorte que nós esperamos que o Senhor venha na nossa. Eu espero que ele venha logo. Devemos orar por isso, aliás. Então Paulo vai dizer assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles. Aí tem aqui a coisa interessante, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Veja que enquanto ocorreu 6 meses de águas da arca flutuando por sobre as águas, é basicamente a ideia de a igreja, quando for arrebatada, ela não vai ser tirada como aquela mulher, que ela vai ser tirada para o juízo. E nós seremos preservados como que na arca, flutuando sobre a água, só que ficaremos nas nuvens, aguardando enquanto ele termina os seus juízos, os seus julgamentos, dos ímpios, dos anjos, da besta, do falso profeta. Esse é o pensamento.
Mas enquanto nós estamos nas nuvens aguardando, eles foram tirados para serem julgados. Então, eles a quem vão para a sala do juízo de Deus. Esse é o pensamento. Então, para que não venhamos estar desse outro lado da história, precisamos estar atentos. Porque o Jesus nos alerta aqui. Ele vai dar um alerta no 42, depois que ele fala da história, depois que ele trata do paralelo que acontece entre os perdidos do tempo de Noé, antes do dilúvio. Ele fala também que devemos ter atenção hoje, que devemos estar atentos a todo momento, a todo instante. E no 42 ele vai dizer assim, do capítulo 24 de Mateus, ele vai dizer: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Nós não sabemos. Nós não podemos deixar assim: mas eu estou muito novo, eu vou deixar para vigiar quando eu tiver 65, 70 anos. Aí eu vou começar a vigiar. Pode ser que o Senhor venha, né? Não. Você não sabe que dia ele virá. Então você tem que estar vigilante todo dia. Todo o tempo. E ele vai dar um exemplo aqui, no 43. Ele vai dizer assim, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Quem aqui sabe quando o ladrão vai vir? O ladrão não vai marcar a hora para assaltar a sua casa, não. O ladrão, mesmo que ele tenha o seu e-mail, ou o seu Facebook, sei lá, ou o WhatsApp, mas ele vai dizer assim: fulano, eu vou te roubar, deixa eu ver, para umas 2, 3 da manhã, tá? Se prepara aí. Não, o ladrão não costuma fazer isso. Então, nesse contexto, Jesus vem como um ladrão. Porque ele já está dando os alertas gerais, mas ele não dá o alerta específico do dia. Olha, pessoal, vocês esperem que na quarta-feira eu estou por aí. Não. Fique vigilante, que pode ser que ele venha na segunda. Tome cuidado. Não entre pelo caminho da procrastinação. Palavra estranha, né? Mas é quem deixa as coisas, a procrastinação é a ação de quem deixa as coisas para depois. Depois eu resolvo isso. Procrastinar é deixar, depois eu resolvo. E acertadamente não dá tempo. Não tem como escapar. Nós não vamos falar disso aqui, mas anteriormente Jesus falou de 10 virgens. Falou das preparadas, que tinham azeite nas suas lamparinas, e 10 que eram displicentes, que não davam muita atenção para isso. Para quem tem pensado, não vai voltar agora. Quando de repente o noivo chega. Exatamente um quadro desses aqui. Aí elas foram buscar, vamos buscar rapidinho ali, mas não dá tempo. Não dá tempo. Não espere para se preparar depois que Jesus voltar. Não espere isso, não vacile, não brinque com isso. Abra os seus olhos, os seus ouvidos, porque não sou eu, o neto, falando para você. É Deus falando. É a palavra de Deus sendo proferida. Abra os olhos. Não deixe para a última hora. Pare de dizer assim: quando eu estiver preparado eu vou.
Pare de usar os textos para se justificar. Tudo tem seu tempo, irmão. Para com isso. Deixa de pegar esse caminho. O Senhor está às portas. E lamentavelmente muita gente vai ver o caos que os antediluvianos viram. Perceba que o Senhor, Ele fechou a arca por fora. Ele selou a arca para que Noé não se sensibilizasse e abrisse para mais alguém. Da mesma sorte, quando a porta da graça for fechada pela vinda de Jesus, ninguém mais vai entrar. O Evangelho que está no nosso meio, mesmo que bem judiado, bem maltratado pelos homens, bem mal pregado, bem mal ensinado, mas ele está aqui. Hoje é como pérolas, você não acha aos montões. Tem que fazer uma pesquisa aguda para ouvir alguma coisa saudável, para ouvir alguém pregando a Bíblia, falando da verdade de Deus, anunciando o juízo próximo. Mesmo com toda essa dificuldade que o Evangelho tem, principalmente num país como o nosso, onde as pessoas não são assíduos à leitura, não gastam tempo com meditação de verdade, não disponibilizam o seu cérebro para pensar, não leem, se distraem com qualquer coisa. Mesmo assim, a verdade ainda está no nosso meio. Ainda existe uma pessoa ou outra falando com seriedade, pregando o Evangelho, anunciando o que Jesus disse, nos alertando para não cair em ciladas que são buracos que nós estamos vendo, para que não peguemos o mesmo caminho de muitos judeus que se depararam com o próprio Cristo, mas o negaram. E às vezes nós não negamos Ele com palavras, mas negamos com ações. As nossas atitudes negam a Deus todos os dias. Isso depõe contra nós. Vamos meditar nesse alerta de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Ele nos quer dentro da arca. Não nos quer perecendo no dilúvio. Naturalmente será de outra forma, mas ele acontecerá. Porque não são palavras de homens comuns. Não são palavras de um filósofo qualquer, nem de um historiador que conhece bem a história, mas palavras de Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, para que nós vivêssemos a vida dele, que se entregou por nós. O que estamos fazendo? Que tipo de vida nós estamos levando? Avalie, cada um de vocês aí. Olhe para você e se pergunte: que tipo de vida eu estou levando? Que importância eu estou dando para os alertas de Deus? Será que um dia eu não estarei fora da arca, suplicando para entrar, como aconteceu no dilúvio, e não tendo mais o acesso, não tendo mais uma porta aberta? Quantas pessoas hoje têm desprezado o Evangelho do Reino e se dobrado diante de um pseudo-evangelho, frajuta, fracassado,
mentiroso, manipulador, e não tem aberto os olhos para essas verdades, para os alertas, aqueles flashes de luz que o Senhor está lançando. Será que não conseguimos ver isso? Vamos meditar. A Bíblia está repleta dessas boas ações de Deus em nos dizer: vigiai, acautelai-vos, tomem cuidado, abram os olhos, mudem de direção, convertam-se, façam o que é certo, retrocedam do mal, renove a sua aliança com Deus, peça perdão ao Senhor por conta dessa preguiça mental de querer saber o que o Evangelho diz, de só comer essa comida requentada que dão aí fora. Você pode produzir a sua direto da palavra. Você deve começar a gastar tempo para se envolver com essas verdades, para que mais temor seja gerado no seu coração e que você transmita isso a outros. Precisamos meditar nos fatores desse texto. Vamos orar. Deus bendito e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais essa palavra que o Senhor traz para os nossos corações, para as nossas vidas. E nós pedimos a Ti que ela venha fazer morada dentro de cada um de nós e que aprendemos a valorizar a Tua palavra, que custou sangue inocente, que custou vidas para que ela chegasse até nós. Nos ensina, Senhor, a valorizar o Teu grande amor em ter entregado o Seu único Filho por nós pecadores miseráveis, quando merecíamos a condenação eterna. O Senhor abriu uma porta, enviando o Seu Filho para pagar em nosso lugar. Faz com que isso mova os nossos corações, Senhor. Faz com que nós compreendamos essas verdades e passemos a viver por elas. E que todas as demais coisas passem a ser um segundo plano, passem a não ter mais a importância que tem, mas que a Tua palavra comece a fazer parte verdadeiramente das nossas vidas. E que ela seja o que nos conduza para o Teu seio, para os Teus braços. E que valorizemos ao máximo, Senhor, enquanto temos vidas aqui para Te louvar. Ajuda-nos, Pai, a abandonar as coisas ruins que tem nos cercado, que tem nos assediado. Ajuda cada um dos Teus servos, Senhor, nessa noite, para que essa compreensão fique, e com ela venha a capacidade para tirarmos da teoria e colocarmos na prática o desejo e a vontade de Te servir verdadeiramente. Essa é a nossa oração, no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.